Mateus capítulo 9, versículo 1 a 8. Entrando Jesus num barco, passou para outra banda e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém. Irmãos, o tema desta noite é: tem bom ânimo, filho. É a parte aí do versículo 2. Nós vimos que Jesus, ele tem autoridade. É uma ênfase do Evangelho de Mateus. Ele tem autoridade como mestre, nós vimos no Sermão do Monte. Depois em Cafarnaum, diz aí o versículo 5 do capítulo 8. Ele ensina no Sermão do Monte, quando desce cura o leproso. Em Cafarnaum cura o servo do centurião, a sogra de Pedro. Então monte, não sabemos exatamente qual é o monte. O monte, Cafarnaum, Mar da Galileia, onde ele acalma a tempestade, Gadara, onde ele liberta aquele homem completamente endemoniado. E agora ele volta, diz versículo 1, para a sua própria cidade. Veja por favor capítulo 4. Versículo 13: deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Então, quando diz aqui em Mateus capítulo 9, foi para a sua própria cidade, ele foi então para Cafarnaum. Tenha bom ânimo, Deus contempla a nossa fé. É o primeiro ponto. Veja, irmãos, o que aconteceu aqui. Jesus, ele volta para a sua cidade, depois de uma peregrinação em várias cidades e lugares, e ele está ensinando numa casa, e 4 pessoas descem de um teto, nós vamos ver isso, um paralítico. A casa estava lotada, abarrotada, não dava nem para entrar. Então eles fizeram uma abertura, nós vamos explicar como foi essa abertura, e desceram o paralítico e colocaram o homem diante de Jesus. Mas veja, um detalhe muito importante, versículo 2, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, vendo-lhes a fé. Então Jesus não contemplou apenas a fé do paralítico, mas dos amigos dele, porque está no plural aí, é evidente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. O paralítico tinha fé, mas os amigos também tinham e intercediam por ele. Os amigos se unem para suplicar diante de Deus. Os irmãos se unem para rogar a Deus que abençoe este irmão e aquele irmão. Deus se agrada em responder a oração do povo de Deus. Não é simplesmente vale mais ou menos, como se fosse uma coisa assim matemática.
mas Deus se agrada de responder a oração de mais irmãos, de uma comunidade, da igreja orando. Agora, você pode orar sozinho, certamente, mas você não vai alcançar tanta força, vitalidade espiritual, ou não vai receber tantas bênçãos, se você também não orar com os irmãos. Este homem ele tinha que ser carregado. Este homem ele precisava das pessoas, para que as pessoas colocassem ele ali diante de Jesus. E nós não temos essa necessidade, graças a Deus por isso, mas nós temos outras. Tem momentos, irmãos, que a gente está muito abatido e precisa de gente para orar por nós, irmãos, amigos. Eu não tenho força para orar, então venha para a reunião de oração. Você ganha força, você recebe força. E como é bom ter amigo de oração. Orar pelos filhos, como é o projeto aqui da igreja, projeto Ana, um dos melhores projetos que a SAF já fez. Porque nós temos que orar dia e noite pelos nossos filhos e pelos filhos dos irmãos, que são os nossos filhos também. Portanto, os amigos se unem para suplicar diante de Deus. Os bons amigos também nos colocam diante de Jesus. Diz Lucas 5, que é o texto paralelo, versículo 19: não achando por onde introduzir, por causa da multidão, ou seja, eles não conseguiam entrar, subindo ao eirado, o desceram no leito. Leito aqui é uma maca, bem rústica, obviamente, naquela época, por entre os ladrilhos, ou seja, as vigas. Eles foram bem aqui animados nisso, porque foi muito difícil, foi quase uma missão impossível descer aquele homem, ele meio que flutuando ali, eles descendo. Eles fizeram o possível, porque eles eram amigos de verdade. Por entre os ladrilhos, para o meio, e olha agora, diante de Jesus. Os bons amigos nos colocam diante de Jesus. Eles fizeram, irmãos, a melhor coisa do mundo em favor daquela pessoa, daquele paralítico. Os bons amigos fortalecem a nossa fé na palavra. Tem bom ânimo, filho, são perdoados seus pecados. Veja, eles estavam ali em favor do amigo, mas eles também experimentaram a bênção, porque eles também foram atendidos, porque eles queriam também. Ou seja, quando o irmão é curado, nós tínhamos que ter esse sentimento de que nós fomos respondidos. Não só o irmão, nós, porque nós somos uma família, nós somos amigos, nós somos irmãos. Então ali estava Jesus curando, ensinando e pregando e trazendo boas palavras, e os amigos ali fortalecendo a fé deste paralítico. Os bons amigos glorificam a Deus através de experiências e testemunhos. A amizade cristã, ela envolve isso, súplica diante de Deus. Eles tinham fé, colocar a pessoa diante de Jesus, fortalecer a fé na palavra e glorificar a Deus através de experiências e testemunhos. Imagina os 5, agora 5, né? Saindo. O paralítico devia estar correndo, pulando, não se continha de alegria e tinha que fazer isso mesmo. E eles se abraçando, todos ali, os 5. Irmãos, é mais forte quando nós lutamos com amigos, irmãos, e nós temos essa vitória conjunta. É uma luta nossa, é uma luta dos amigos. Jesus viu que os 5 homens tinham fé, eles eram amigos. A Bíblia não fala se eram parentes exatamente, mas eram amigos. Eles eram estreitos, eles estavam afinados. E Jesus contemplou a fé de cada um deles. Portanto, tenha bom ânimo, Deus contempla a nossa fé.
não a tua fé somente, mas a nossa. A minha individualmente, mas a do corpo, a dos amigos, a dos irmãos. Segundo, tenha bom ânimo. Deus te ama mais do que você possa imaginar. Eu não combinei com o pastor Mário. Eu nunca falo o que ele pode pregar ou o que ele precisa pregar. Ele sempre escolhe. Mas veja que afinou como se tivesse combinado sobre o perdão, a liturgia, hoje, os hinos. Deus está falando sobre perdão com o seu povo. Jesus então chegou diante daquele paralítico, deitado num leito. Então ele era completamente imobilizado. E uma pessoa que vive assim, irmãos, ela tende a ficar muito desanimada, porque depende muito dos outros, porque vê os outros fazendo isso, aquilo, e ele não consegue. É muito difícil. Não é fácil viver assim. É uma limitação, é uma dificuldade. Jesus então encoraja aquele paralítico. Filhos amados recebem um encorajamento do alto. Tem bom ânimo, coragem. Mesma palavra que é usada aqui, é que em Atos é traduzida por coragem, quando Jesus aparece para Paulo e diz: coragem, Paulo, tem bom ânimo, ou seja, coragem, força, levanta a cabeça, confie, queira lutar, continue assim. Imagine o esforço desses homens. O amor nos leva a grandes sacrifícios, irmãos. As casas normalmente tinham uma escada do lado, e as casas às vezes eram grudadas, então não era difícil assim subir na parte de cima, no teto. Nós tínhamos ali folhas, juncos e um barro que endurecia, então dava uma firmeza para você andar em cima daquilo. E tinha as vigas também, mas não era tão firme a ponto de não ser difícil de abrir também. Tanto que Jesus diz lá no Sermão do Monte: ladrões escavam e roubam. Ou seja, as casas eram muito frágeis naquela época. Você dava algumas pancadas, já conseguia entrar dentro da casa da pessoa. Era quase que escavando, entrava. Então eles miraram onde Jesus estava. Por isso que eu falo dessa agilidade deles. Abriram ali o telhado. Imagina levando o homem, abrindo ali o telhado, depois passando ele, descendo ele, até colocá-lo diante de Jesus. Que esforço, que sacrifício. Mas, meus irmãos, quando a gente ama, quando a gente é amigo de verdade, a gente se esforça pelo próximo. Os amigos se sacrificam. Agora imagina você abrindo lá o teto. Alguém pode dizer: mas o que vocês estão fazendo aí? Sai daí, a sujeira. Certamente eles teriam que pagar aquilo depois, reformar. Tinha uma lei até que falava sobre isso. Mas eles estavam dispostos, eles estavam interessados, eles sabiam que Jesus poderia fazer uma grande obra na vida daquele paralítico. De fato, Jesus disse: tem bom ânimo, porque os filhos amados recebem um encorajamento do alto. Filhos amados experimentam a doçura das palavras de Cristo. Tem bom ânimo, filho. Às vezes, meus irmãos, na língua original, que é a grega, nós temos alguns detalhes interessantes. Não que a tradução não esteja boa, pelo contrário, é boa e é fiel e é exata, mas alguns detalhes às vezes nós podemos aprofundar. Por exemplo, no grego tem duas palavras para filho: huios, que é uma palavra comum para filho, mas uma palavra que envolve mais afeto, que é teknon, que é a palavra que Jesus usou aqui. Envolve um afeto, é como se Jesus estivesse chamando de filhinho, ou querido,
ou meu amado é um termo mais carinhoso. Não que o outro não seja, mas quando o técnico é usado, enfatiza isso. Ou seja, você vê Jesus engrandecido diante do mar, diante de uma legião de demônios, diante de toda e qualquer enfermidade, e ao mesmo tempo ele tem tanta doçura, e chama esse homem aqui de filhinho. Por exemplo, em Lucas, quando fala que Isabel e Zacarias não tinham filhos, usa exatamente essa palavra, é como se estivesse dizendo, eles não tinham crianças. Quando Pedro diz, essa promessa é para nós e para nossos filhos, usa também, tecno, ou seja, a nossa descendência, as nossas crianças, os nossos herdeiros. Nós somos filhinhos, nós somos crianças de Deus. Uma mãe, um pai ama muito o seu filho, e trata com esse afeto, com esse carinho, e é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui, para uma pessoa que é muito machucada pela limitação física que tinha e sofria. Tem bom ânimo, filho. Você quer saber o quanto Deus te ama? Você deve pensar acima de tudo num lugar, a cruz, porque Ele moeu o seu próprio filho, de Isaías. A palavra aqui se refere realmente a triturar, a esmagar, a perfurar o seu próprio filho. Quando você pensa que Ele fez isso com o seu próprio filho por você, você de fato conhece o que é amor. Não existe nada maior, nada mais forte, nada mais triunfante do que isso. Tem bom ânimo, mas Ele diz, filho. Filhos amados podem experimentar essa doçura. O substantivo aqui, filho, está no vocativo. É como se fosse uma interpelação íntima, quer dizer, meu filho. Jesus está chamando para ele este homem. Ele está se aproximando, o coração de Cristo estava ligado a este paralítico, e agora ele diz, tem bom ânimo meu filhinho, meu querido, meu amado, meu amigo. Portanto, filhos amados, experimentem o encorajamento, a doçura das palavras de Cristo, mas filhos amados também podem experimentar situações muito amargas na vida. Ele era amado, ele era filho, ele aqui é declarado perdoado, mas ele era paralítico. Ele era filho, mas também era paralítico. Mas se ele não fosse, ele não teria experimentado isso que Jesus fez com ele. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos que por sermos filhos de Deus, estaremos isentos de algumas coisas na nossa vida. E não. Ou pensamos assim, eu vou para a igreja para que aconteça isso, isso e aquilo. Não é assim que funciona. Deus não vai cumprir um programa nosso, uma agenda nossa. Nós é que vamos cumprir a vontade de Deus. Ele era amado, ele era filho, mas ele era paralítico. Paulo era filho, Paulo era servo e muito consagrado, mas pediu 3 vezes, Senhor, afasta esse espinho. Deus disse, não, Paulo, você vai aprender a depender da minha graça. Perdão e cura. Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Veja, os 4 homens desceram ali, o paralítico, no meio da casa, uma situação assim difícil, colocaram o homem diante de Jesus. Jesus, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Ele não fala da cura no primeiro momento.
Perceberam isso? Ele não fala da cura. Depois que ele fala: toma o teu leito e vai para a tua casa, versículo 6. Estão perdoados os teus pecados. Então tudo indica que o texto sugere muito que essa doença estava ligada ao pecado. Às vezes está. Muitos judeus tinham a mania de ligar uma coisa a outra sempre. O homem estava cego, em João capítulo 9, e perguntaram então para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Imagina, o sujeito cego ali, e o povo usando ele como se fosse um estudo de caso ali, doutrinário. Jesus disse: nem ele, nem os seus pais, é para que a glória de Deus se manifestasse. A perversa teologia da maldição hereditária. O filho paga pelo pecado do seu pai, sofre as consequências, mas não paga nada. Isso está muito claro em Deuteronômio, Ezequiel, Jeremias e outros livros. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não morrerá por causa do pecado do seu pai. Mas neste caso aqui, Jesus fala: estão perdoados os teus pecados. Paulo também disse: não são poucos os que dormem porque participam da Santa Ceia e de qualquer forma vivem em pecado, então morreram, estão fracos. Mas a nossa mente não deve se acostumar a ligar uma coisa a outra. Estou enfrentando provação, o que eu estou fazendo de errado? Sou doente, qual que é a causa dessa doença? Isso era o costume daquela época. Mas veja, irmãos, esse homem buscou uma bênção temporal e terrena, mas Jesus tinha uma bênção celestial e eterna. Diz Lucas sobre Jesus: o poder do Senhor estava com ele para curar. Mas e se ele fosse curado apenas da sua paralisia? E fosse para o inferno? E lá tivesse um corpo pleno, digamos assim, nas suas funções? De que adiantaria? Portanto, irmão, se você só pede bênção terrena, material, emprego, dinheiro, isso e aquilo, como fazem os teólogos da prosperidade, falsos profetas, pastores falsos, mercenários da fé. Você vê, você consegue isso, consegue aquilo, mas e as bênçãos espirituais? E se esse homem não fosse perdoado? Filhos amados podem experimentar situações muito amargas na vida, mas mesmo assim poderão ouvir palavras doces de Jesus e experimentar o seu encorajamento. Tenha bom ânimo, Deus contempla a nossa fé. Deus te ama mais do que você possa imaginar, e Deus perdoa completamente os teus pecados. Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Alguém já disse: o pecado não perdoado é o melhor amigo de Satanás, o principal inimigo do homem. Jesus, ele quer mostrar aqui que ele não apenas liberta o homem da enfermidade física. Outros profetas poderiam fazer isso, mas ele diz: estão perdoados os teus pecados. Nós podemos supor que alguém entregou a vida para Jesus, e aí nós falamos: irmão, os teus pecados estão perdoados. Pelo que nós vemos, pelo fruto. Agora veja, o homem foi colocado diante de Jesus. O homem não disse nada. Jesus viu a fé e disse: os teus pecados estão perdoados. Os judeus, na hora, disseram: ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Nisso eles estavam certos. Mas Deus estava ali, era o Deus encarnado, Jesus Cristo. Portanto, não é uma mera declaração, como nós faríamos aqui: irmão, você agora está perdoado porque você entregou a vida para Jesus.
Ele viu o coração do paralítico e disse: os teus pecados estão perdoados, você tem fé. Jesus fez mais por aquele homem, porque ele tem autoridade. Portanto, Mateus diz que ele é o mestre, ele é o criador, por isso que ele controla toda a criação, toda a enfermidade. Ele é o rei, por isso que até o inferno lhe obedece. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o filho do homem. Ele é soberano, diz o versículo 6, para que saibais que o filho do homem, aquele que Daniel viu e chamou filho do homem, Daniel capítulo 7, descendo sobre as nuvens, ele viu Jesus descendo sobre as nuvens, filho do homem, tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Soberano absoluto. Aquilo que o Pai tem no céu, Ele concedeu ao Filho na terra. O Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Veja, Ele não somente declarou, Ele perdoou aquele homem. Tem autoridade para perdoar pecados. Por isso que os judeus logo pensaram que ele estava blasfemando. Versículo 3, este blasfema. E Marcos explica, só Deus pode perdoar pecados. Jesus então faz uma pergunta para eles. Versículo 4, Jesus porém conhecendo-lhes os pensamentos, não é ouvindo ou perceber que estão cochichando, não, conhecendo-lhes os pensamentos, ele viu o que o homem não vê. Disse: por que cogitais o mal no vosso coração? No mínimo, os judeus deveriam pensar: mas como que ele conhece o meu coração? Como ele sabe o que eu estou pensando? Jesus viu fé no coração do paralítico e de seus amigos. Jesus viu a maldade no coração dos escribas também. E tudo o que está no seu coração agora, Ele está vendo. Tudo. Como um livro aberto que você lê. Então ele pergunta no versículo 5, qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados seus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Essa é uma pergunta reflexiva de Jesus. Por um lado, era mais fácil dizer: estão perdoados seus pecados, porque como ele ia provar isso? Estão perdoados seus pecados. Os judeus poderiam pensar: estão ou não estão? Como a gente vai saber isso? Não dava para provar na hora. Agora, o que ele poderia provar na hora e naquele momento é: levanta e anda. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então veja que Jesus ligou uma coisa à outra. Estão perdoados seus pecados, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Muitos mestres do judaísmo diziam o seguinte: antes da pessoa ser curada por Deus, ela tem que ser perdoada. Ben Abá, Alexander e outros falaram isso, rabis da época. E agora então Jesus diz assim: vocês estão pensando isso e aquilo. Jesus, depois de dizer que o homem está perdoado, ele diz: levanta e anda. E o homem levanta e anda. O que é que os judeus falaram? O que eles poderiam falar agora? Eles foram totalmente desarmados, por assim dizer, por Jesus. Tenha bom ânimo, Deus conhece o coração de todos. Irmãos, esses escribas, e diz Lucas, que estavam muitos ali, achavam-se ali fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, Judeia, Jerusalém.
E quando o homem é perdoado, ele recebe a palavra de perdão de Jesus, eles já falam: por que fala ele deste modo? É blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Então veja, irmãos, o homem experimentou o perdão de Jesus, o homem experimentou a restauração de Jesus, no caso aqui física, mas já tinha gente criticando, acusando, desmoralizando. E é assim, você se torna cristão, está animado, está empolgado, está feliz, está alegre, está vibrando com a fé, com Cristo, com a palavra, mas vem gente de fora, e às vezes dentro da igreja também, para minar. Depois isso passa, depois você vai ver os problemas da igreja, depois isso, depois aquilo, e vai desanimando a pessoa. Não permita que isso aconteça. Não tenha uma fé vibrante que vai diminuindo, e aí só mantém praticamente. Você tem que crescer, tem que ser mais e não menos. Às vezes a gente fala assim: ele está vivendo o primeiro amor, como se aquilo de Éfeso fosse um padrão. Mas Jesus está criticando ali, não deve ser assim. Deve ser o primeiro e eterno amor, e cada vez mais. Mas não, esse é o primeiro amor, então nós somos Éfeso para sempre. Jesus está criticando a igreja. Jesus está dizendo: se vocês continuarem assim, eu vou apagar a luz de vocês, eu vou fechar essa igreja, porque vocês não me amam. Então não tem que ser o primeiro amor e depois deixa e agora só mantém a fé. Não, tem que ser mais. Desanima às vezes, mas volta e fica mais fervoroso, mais animado. Senão alguma coisa está errada. Eles eram hipócritas, irmãos. A religião deles era falsa completamente. Jesus falou isso. A hipocrisia dessa religião. Eles eram soberbos porque eles achavam que cumpriam a lei. Eles colocavam acima das pessoas. A hipocrisia, a soberba, tudo isso impedia que esses homens percebessem quem de fato estava ali diante deles. Irmãos, às vezes a religião, ao invés de ser algo para o crescimento espiritual da pessoa, se torna um instrumento de hipocrisia, de moralismo, legalismo. Eles se achavam, eles só sabiam criticar, eles só queriam conversar com Jesus para testar, tinham ciúmes de Jesus também. Eles não viviam para Deus, eles viviam para eles mesmos. Ia orar, ficava na ponta da praça, começava a orar, ninguém entendia aquele palavreado teológico. Uau, ele sabe muito, nossa, ele decorou muito a Bíblia, ele é muito bom. Um dia eu quero ser como ele, eu quero ser assim tão bom que nem ele. Obrigado, Senhor, porque não sou como aquele homem lá atrás. Ao invés de ele pensar em Deus, ele está pensando no homem lá atrás. Quem está lá atrás, quem não está, o que ele faz, o que não faz, o que eu faço. Só pensava nele mesmo. Portanto, tenha bom ânimo. Deus conhece o seu coração. Muito hipócrita critica, moralista, fariseu, pessoas às vezes dentro da sua própria casa querendo iluminar você. Por vezes você vem para a igreja e a pessoa atacando, você sai do culto animado, feliz, alegre pela palavra que ouviu, mas já vem palavra de acusação. Não permita que Satanás roube a semente que foi plantada. Às vezes a família sai da igreja e no carro já está brigando. Chega em casa, já começa a gritar. Sabe de quem é essa obra? Do inimigo. Que a Bíblia diz: Satanás que retira a palavra semeada, porque essas coisas tiram a palavra. Sua cabeça se volta para outra coisa, para outro lugar. E o estresse, a ira, o nervosismo tira aquela palavra que você ouviu. Deus conhece o coração de todos. Jesus restaurou a vida do homem e não deixou que palavras destrutivas e negativas roubassem a sua alegria e gratidão.
Veja, por favor, Lucas, abra lá rapidinho, Lucas capítulo 5. Imediatamente, versículo 25, Lucas 5, 25. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa. Olha agora, glorificando a Deus. Deixa esses hipócritas fariseus falar, reclamar, atacar, ficar discutindo. Deixa, glorifica a Deus. Ouça o que Jesus tem a dizer em Lucas capítulo 7. Uma mulher conhecida como uma mulher pecadora. Jesus estava na casa de um fariseu, e a mulher entra na casa dele. Imagina o olhar que ela recebeu, de crítica, de acusação, de reprimenda. Mas ela entrou porque ela queria Jesus. Ela queria chorar aos pés de Jesus, e ela sabia que o fariseu não ia receber, mas Jesus ia. Jesus disse então para o fariseu: você não me recebeu com ósculo, você não me recebeu com perfume, você não me recebeu com nada. Versículo 44. Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Que era uma cortesia, a pessoa andava naquela região e o pé ficava muito sujo. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Porque o fariseu pensava o seguinte: ela precisa mais de perdão do que eu. Versículo 48, olha agora. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Olha aí, a mesma coisa acontece. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? A mesma coisa, veja. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Não liga para todo esse pessoal que está falando, esses fariseus que estão falando, o olhar deles, a negatividade deles. Vai em paz, filha, que você está perdoada. Às vezes, meus irmãos, a gente se inibe diante das coisas. O que vão pensar de mim, o que vão falar? Irmão, se Deus pediu, se Deus falou, vai e faça. Entra na casa e chora aos pés de Jesus. Mas vão pensar? Quem se importa com essas coisas? Se você se importa, para com isso. Viva diante de Deus. O cego, em João capítulo 9, foi curado. O Sinédrio não gostou, tinha ciúmes da popularidade de Jesus. Chamaram os pais, e os pais falaram: ele nasceu cego, agora quem curou não sei, pergunta para ele tem idade. O cego foi até eles e disse: olha, eu não sei exatamente quem é, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E eu estranho que vocês não saibam. E eles que não gostavam de uma acusação ou de alguém que questionasse a pureza deles, falaram o seguinte: você é nascido todo pecado e nos ensina? Diz o texto: o expulsaram. Ele saiu do sinédrio e ficou chorando na porta? Não, ele foi, conversou com Jesus e adorou Jesus. Nossa fé, irmãos, deve ser centralizada em Cristo, e não nas expectativas, nos elogios ou ser aceito pelos homens. Tenha bom ânimo, Deus é glorificado através da sua vida. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O testemunho começa em casa. Nós vimos com o gadareno isso. O gadareno quis acompanhar Jesus, aprender. Jesus disse: não vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo o que o Senhor fez por ti, como teve compaixão de ti. Jesus estava se retirando da cidade, mas deixou o gadareno ali. Mas o testemunho dele deveria começar em casa, como este homem: toma o teu leito e vai para a tua casa.
testemunha na sua casa. Marcos capítulo 5, versículo 19: vai para a tua casa para os teus. Anuncia-lhes todo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Às vezes, meus irmãos, a gente quer alcançar o mundo, regiões tão distantes, mas o testemunho começa em casa. Jesus mandou esse homem para casa primeiro, depois seria mais abrangente. Mas se você quer ensinar a palavra de Deus para alguém, começa com os seus filhos. Se você realmente quer fazer discipulado, começa com a sua família. É uma palavra simples, mas tão importante hoje. Vai para a tua casa, para os teus. Tenha consciência que você tem uma casa, que você tem uma família, que você tem uma esposa, que tem um marido, que tem um filho. Depois sim, nós vemos a abrangência do testemunho. Levantando-se e partiu para sua casa, vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus. Veja o testemunho que imprime temor reverente diante do poder de Cristo. Não admiração humana, temor de Deus. Glória a Deus, que dera tal, glorificaram a Deus. Esse testemunho aqui só fala da vida da pessoa, isso não é testemunho, irmãos. Isso não é testemunho. O testemunho provoca temor, e as pessoas ficam possuídas de temor, ou seja, admiração, reverência. Não glorificam homem nenhum, glorificam a Deus. Que dera tal autoridade aos homens. Porque o texto diz, dera tal autoridade aos homens, e não dera tal autoridade a este homem. Porque eles ainda tinham um conhecimento básico de Cristo. Eles ainda não tinham entendido que ele era mais que um homem, não um dentre os homens. E dera tal autoridade aos homens. Mas os discípulos também tinham que crescer. Tomé ficou maravilhado de Senhor meu e Deus meu. Ali já estava mais amadurecido. Os discípulos também disseram, no versículo 27, capítulo 8: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O conhecimento era verdadeiro, mas Cristo era muito mais do que poderiam imaginar neste momento. Portanto, irmão, tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha fé, tenha força para lutar. Deus contempla a nossa fé. Deus te ama mais do que você possa imaginar. Tem bom ânimo, filho. Tenha bom ânimo, porque Deus perdoa completamente os teus pecados. E ficar se lembrando do pecado, como o pastor Mário referiu hoje, é uma ofensa à graça. Como se Deus dissesse assim: eu não te disse já que eu perdoei, por que você fica lembrando? Tenha bom ânimo, Deus conhece o coração de todos. Deixa criticar, deixa falar, firma o seu coração em Cristo. Tenha bom ânimo, Deus é glorificado através da sua vida. Amém. Vamos orar.